Saudações a todo mundo. Nós estamos aqui para completarmos o trabalho que nós estamos a fazer. O trabalho que nós estamos a fazer não é outro, é um trabalho de Deus. Podem compreender isso contrariamente. Nós estamos a fazer obra de Deus, que é a obra do profeta Kaku Filipe. Nós estamos a falar somente sobre o profeta. Estamos a falar sobre o profeta para fazer compreender as pessoas do mundo entre o profeta e as igrejas. Estamos a procurar que as pessoas do mundo entendam alguma coisa, que entre o profeta e a igreja, será em que lado Deus está a operar? Agora, nós viemos para darmos aquela realidade. Agora Deus não opera nas igrejas. Deus opera através de um profeta. Estão vendo? Quando o profeta venha, o profeta quando venha, o profeta é como um presidente. Naquele país, se já nomearam o presidente, naquele país, já nomearam o presidente da república. Como ele é o presidente, então ele virá com suas leis. Mas agora você, enquanto você estiver ali, você vai ser ministro, você vai ser quem? Aquele presidente quando dá lei, você não pode dizer que o presidente cessante que me deixou neste lugar. Não. Aquele presidente cessante já o seu poder terminou. Então você se dizer que o presidente que me meteu aqui é sempre aqui, eu não posso sair aqui, então você se torna rebelde. Está vendo? Quando o profeta venha, quando o profeta está falando, para além de mim, eu profeta, eu como profeta Kaku Filipe, eu sou servo de Deus, eu sou escravo de Jesus Cristo, que Jesus Cristo enviou na terra. A quem me aceitar, ele recebe a salvação. Se ele não me aceitar, perde a salvação. Está vendo? Agora, que pode trazer a salvação, que pode trazer a salvação, é somente um profeta. Somente um profeta traz a salvação. Então, é um profeta que traz as verdadeiras palavras. Estão vendo? Todo momento que não há profeta na terra, vai na perdição, vai na desinclinação. Você mesmo quando vai num rio grande, você pode ver um bagre. Ele fica na profundidade das águas. Estão vendo? Mas vais ver um outro peixe que tem estado no rio. Ele anda de lado, não tem forma de andar. Ele pode andar assim. Ele chama de caranguejo. Está vendo? Ele não tem posição. Mas agora o bagre tem uma profundidade das águas aí na profundidade. Está vendo? Agora nós como somos discípulos de um profeta, nós estamos nas profundidades das águas. Estão vendo? Nós somos discípulos de um profeta. Nós somos as águias. Estamos vendo? Estão vendo? Como aqui. Eu estou em cima do prédio. Toda a cidade. Ninguém pode demonstrar mais. Você não pode dizer que eu estou a ver em todas as partes. Está vendo? É como um profeta. Quando vem a mundo, ele já está a ver todo o mal. Está vendo? Ele é a luz. Ele está em cima. Quando ele está nas alturas, quando a clareza está batendo, vai se esconder. Ele já vê. Então, ninguém pode mentir mais. Está vendo? É ali onde tem sido.
separaka venha separar na kati ya semansi entre a soko semente. tali na madesu Se ver no feijão, okomona ke você vai ver. madesu mususu babengaka ngo Outro bafuanga feijão chama-se já feijão estragado. ozomona yango Está vendo? siko madesu babengaka bafuanga Aquele feijão que se chama já feijão mutu oyo alingo estragado. lamba madesu Aquele que quer cozinhar feijão. bafuanga na oiko tia yango Aqueles te estragados não pode meter mais. meme tia yango na kati ya Mesmo nzungu meter na panela, ekovanda na nzungu não te senta na panela. ekotelema Aquele fica em cima. po nani Porque semansi ne na a kati semente dele é dentro. eza deja ya Já está kokufa estragado. do mbuma yango Já morreu. eteli lisusu poate Aquele bago já não tem peso. ozomona Está yango vendo? akokometeniri kovanda na Ele não nzungu vai te conseguir de ficar na meme panela. ate atoki Mesmo que ferver, akokota mungwa não vai te entrar sal. akobenda pete Não vai prontar. ye eza kaka ya Ele kotelema sempre está aí em cima. ozomona Está yango vendo? ndenge moko siko ndenge Eko- eza baeglise As oyo igrejas do le hoje. prophète Que azomona o bino profeta está vos que vendo bino que vocês boza pene na position moko ya não normalité estão numa boa posição. ozomona yango Estão vendo? pole tie ye A luz deja quando venha, ntango ezomona eloko quando nyonso está a ver tudo, é esengelaki preciso mutu a pessoa aye mpenza que venha, aya kotala que veja. elimiere eyeli mpo na Mas essa luz como é que veio? ntango yo Quando omoni você deja elimiere wana veja eye que já veio a luz, okomona deja ke você verás. te elimiere Oh. opene ye kosala likambo Não, essa luz veio fazer alguma coisa. nga na ndako na nga nabokolaka Eu na minha bambuwa casa crio cães. ntango emusu napelisi minda Às vezes quando acendo Minda só que pedi. lâmpadas, quando a luz se acende, mbwa wana kozala na kobanga ya baminda aquele te cão não pode ter medo ntango da bamoni luz. présence na Quando vê ngai também minha presença, alors então akoya deja ele virá. ozomona Está vendo? ozomona bana nzambe ndenge Vê bazozala como o nsinga Filho ya de Deus profete tem estado ao redor do profeta. ozomona yango Estão vendo? mwana nzambe nyonso Todo filho de Deus, ntango ayoki kaka kombo ya quando matie 25:6 ouve a voz de Mateus 25:6, azopusana nini ele está apete aproximado nyonso com toda ozomona facilidade. po Está vendo? mwana ndaku Porque filho de casa, batunaka ye ndakite te Já não se ndeti pergunta ngai identidade. mwana na ngai lingi okota na eu kati ya assim, meu ndako filho que quer entrar em casa, Natune pode mikanda. perguntar mais documentos. mwana na ngai Meu moko filho natune pode mikanda perguntar a identidade. ozomona tina profeta ayilaka na Tá vendo mabele a importância que o profeta profeta venha na yakolukaka terra. bana O profeta nzambe venha procurar filhos de Deus. ozomona yango Está vendo? me kuna Mas ali, na baeglise nas kozali. igrejas que bana estão, nzambe mpe bazali também tem filhos de Deus. me ntango yo oyoki ke bana Então, nzambe quando oyo baza você kuna ouve os filhos de Deus que lá estão, soki profeta ayelaki se o bana ya profeta nzambe veio para os filhos de Deus, me esengelaki então é necessário otika kiti que wana deixe, abandone aquela cadeira. yaka na lo ya Venha no profeta lote do profeta. ozomona Está yango vendo? yaka Venha kovanda no na lote, molingami venha sentar com profeti kaku o filipe humilde profeta Cagu Filipe. ozomona yango Está vendo? ye aza frère na Ele é nosso biso irmão. ozomona yango Está vendo? ye azwi kaka nde Ele mosala só tomou do um mosala serviço. wana Aquele bapesi ye serviço que lhe foi me dado. ye aza molingami na Mas biso ele é nosso pena irmão to ye mesmo. pena aza Ele pena é nosso frère amado. na É biso nosso irmão. ozomona yango Está vendo? a partir ya buku ya bomoi A partir do livro da vida, ye na biso ele e nós tozalaki deja tokomama estivemos já kuna escritos lá. meme ntango bahebreu bakatiaki mere Mesmo rouge quando os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, biso mpe tozalaki kuna na nós profete também kaku estivemos aí com o filipe profeta Cagu Filipe. totravesaki na ye mpe Atravessamos longo juntos. ozomona Está yango ouvindo? yango toyei kokutanena É assim que vemos se encontrar. bato bana nzambe bazali Então, toda parte onde há filhos de Deus, esengeli é bakutana preciso se encontrarem. me ekoki kozala na Mas baeglise não te pode ser nas igrejas. na baeglise As séparation igrejas há muita separação. séparation Nas oyo eza na igrejas, a baeglise separação que lá se encontra ekoki kozala séparation moko ya não normale pode te. ser uma separação normal. yo papa Você, pai, soki oboti bana se nasceres teus filhos, oboti di bana nasces 10 filhos. na kati ya di bana wana yo Nos 10 oboti filhos que você nasceres, bazoyeba ke oyo ndeko na ngai estão a saber que este aqui é meu irmão. bakoki kozala na séparation Não te podem ter separação. soki omoni ke séparation Se ekoti você ver que entra a separação, seke yo ye na famille significa mosusu você vieste de uma outra família. ozomona yango Está vendo? siko biso ti tozokɔta na lo ya Então, nós quando profete estamos a entrar no lote do profeta, tokozala na séparation te não podemos ter separação. bino na baeglise Agora kuna vocês nas igrejas, boza na séparation mpo na por nini que estão na separação? ke bato ya kimbangiste Que os quimbangoístas bakolia communion ya bato não misione podem te comungar com os da Yeba. soki bino nyonso boza Vocês todos são baeglise igrejas. bokanisa yango Vê, e pensam ainda bem isto. oyo eza likambo Isto é uma grande coisa. nga nazosakana Eu não te estou a brincar.
nazo sakana te peut-être ko komona ngaka na beli liboma mais na beli liboma te nazo ko faire ko comprendre a comprendre para que compreenda nazo ko mema bino da de base nyonso levar muitas bases oyo mutu akoki ko comprendre o que a pessoa pode compreender donc même liboma mesmo o maluco ako comprendre ndenge nazo lobe vai compreender nazo loba na kimia nyonso estou a falar com toda a paz nazo loba na claire nyonso estou a falar com toda a clareza está vendo sikoyo tala bokesani ya ba olha a separação nas igrejas yo moko na tala ba séparation ya ba olha a separação nas igrejas mais le prophète mas o profeta ele ayaka na séparation não traz separação ayaka pe na division não traz divisão eza ya diable a divisão é do diabo division bandaka a divisão desde a antiguidade eza ya diable diabo osomona yango está vendo okomona mutu mususu você pode ver uma pessoa mutu mususu aza na kati ya libota uma pessoa está numa família na kati ya libota wana daquela família mutu wana abima compliqué aquela pessoa saiu complicada mutu wana kutu alingaka kokangana na ba mininga te boye de aproximar os seus ye azala kaka likolo ele sempre é em cima ele sempre em cima eza pena mulimo ya Cain é o espírito de Caim ozomona ngo está vendo Cain bazalaka ndengwana Caim também era assim Cain azalaka pe mafumo era assim ozomona ngo tudo no alheio azalaka pena concentré não era concentrado nzamba yebaka Deus sabia bona nini Cain fo azalaka kaka ndengwana likolo ozomona yango bona nini alingaka na ye pe yete ele também não lhe amava mesmo ye alingaka na ye kaka Abel mas ele só amava Abel ozomona ngo está vendo yango esengeli soki olingi ko comprendre likambo oyo ezali malamu moko ya coisa que é boa para ti esengeli nano é preciso se humilhar soko mikitisi se humilhares tangu yo ozolanda likambo wana quando você estiveres a seguir aquilo linga olanda yango na é preciso que siga aquilo com paz soit oboya yango ou nega ondima yango ou aceita lukana no osilisa ninguém só ainda acabar o que está se passando ndeti video yo biso to sala como este vídeo que nós estamos a fazer soki yo ozwi disque se você tomar um disco bapesi pena disque bapesi yo que soit disque que recebe este disco chapena na ainda na tua no teu DVD oyoka para ouvir o que está se falar lá kobwaka te não deite okobwaka lobiko porque você vai deitar a salvação ozomona yango está vendo okobwaka yango vai deitar ezalaka na papa moko boye havia pai papa wana aquele pai papa wana abanda kosala voyage ele viajava papa wana tanga azosala voyage viajava alors na mboka wana ya banda kokende lá onde ele ia no bairro onde ele queria bazalaka na posa bilamba queria roupa siko ye makambo nini asalaka mas o que ele tinha feito azwi zelo atie na saki ele pegou a areia meteu no saco azwi siko mwa bilamba moko ya muke atie uma pequena roupa meteu em cima siko na mboka oyo ya kutaka agora no bairro onde ele saía bazalaka na posa ya mungwa queria sale papa wana makambo nini asalaka aquele pai o que ele fez azwi ndambo mungwa tirou um pouco de sale atie na likolo meteu em cima azwi nyonso tu tirou tudo oya se debaixo atie mabele meteu barro abandi kotambola alors na longue voyage ya banda kosala viagem que ele estava fazendo bakutani sikoyo na papa oyo abanda koya na Mungu akote ya uta encontrou-se com aquele pai que estava a vir com sale sikoyo tango akomi papa okay wapi o pai onde vai okay na ke penza na ke boye eu tô aí ali na ke koteka sukari eu quero vender açúcar ngapi nazokende boye bana bino fanake nakoteka bilamba quero ir vender roupa siko bongo bom sabe tu sala ndeni agora o que vamos fazer yo zwana yo saki ya sukari tira mora esse saco de açúcar okay ngapi na pesa yo saki ya bilamba oyo eu também vou te dar esse saco de roupa eloko nini ngona na kiwana o que apareceu ali telemake mutu moko pesa bango ida salaki te ninguém estava aí para lhe dar ideia moko asikolia muninga outro tirou trouxa do outro moko pasikolia também tirou trouxa do outro tango bakei quando foram sans pouvoir que sem saber que yende nga chaki bilamba ele assim que ele metia roupa achaki pe mabele na também meteu o barro dele moko wana lisusu aquele outro mais sans yebake sem saber ndenga chaki Mungu quando ele meteu o sal achaki mabele também meteu o barro dele bamemi bakei então levaram fora tango bakomi kuna quando chegaram lá moko tanga fongoli outro quando abriu atala kaka boye mwa bilamba moko moke assim uma pequena roupa atala na sebo quando se vai barro moko sikuna tanga fongoli quando abriu lá atala boye olha assim ndangwa Mungwa um bocado de sal na sena ngoma bele baixo barro por barro disse mais o ele konia anaonga na somo que estou a ver siko fale bazonga na conscience em vez de voltar na consciência o yonga na salaki eu fiz yango peka ko basali também que me fizeram osomona yango está vendo
Ndengi moko. É a mesma coisa. Kozanga profeta. Falta de profeta. Eza desordem wana yango ba É confusão que vocês fazem entrar. Ozomona yango. Está vendo? Kozanga de profeta eza desordem. Confusão. Mutu moko oya koki ko libre bino. Porque ninguém pode vos libertar. Azate. Ninguém está. Ona tango wana bobanda ko sana na ba controle ya ndengo wana. Vocês tiveram trabalhar aqueles controles. Soki ezalaki mutu amayela mona na ki wana. Serão inteligentes. Alinga ko yebisa bino. Makambo obino bozo sala eza mabe. Donc bozwi biloko moko ya mokie botie likolo. Coisas boas metendo em cima. Bozwi siko ya mabe. Pegaram mal. Botie na se. Embaixo. Ezalaka te. Não pode ser. Osomona siko ndenge peuple soko perde. Estão vendo como o povo perde. É assim. O profeta tango azate. Quando não há profeta. Okomona que nyonso ekomi na Você moteso. verás que tudo torna confusão. Torna confusão. Donc omoni pena ke você vê que o mundo ezongi nango lisusu na forme ya Sodoma na Gomorra. Em forma de Sodoma e Gomorra. Osomona yango. Está vendo? Siko tango mukili ezongi nango na forme ya Sodoma e Gomorra. Siko tango mutu aye. Quando a pessoa venha aya ko équilibré para vir equilibrar, apesa position, para dar posição, batu bako comprendre as que pessoas não vão compreender. Batu ba makanisi na bango se kimi déjà música. Seus pensamentos já foram distantes. Estão vendo? Tango profeta aye. Quando o profeta vem, é que venha voltar na position. A coisa na posição. Telefone oyo. Este telefone. Telefone oyo eza yangai. Este telefone é meu. Telefone oyo. Este telefone. Ngasu ina lobi. Se eu dizer. Soki na keko somba ngo na agence. Eu fui comprar na agência. Eza telefone 00. É telefone 00. Mas soki na keko somba ngo na maboko a reparateur. Se eu fui comprar na mão do reparador. Do oyo. Babengi yango déjà. J'ai telefone. Eza déjà telefone moko. J'ai telefone. Babengi yango déjà eza ya kala. É telefone segunda mão. Ozomona yango. Eu te está vendo? Alors tango mukili ebebaki. Quando o mundo estraga. Position ya bana nzambe penze ebebaki nyonso. As posições dos filhos de Deus estragaram totalmente. Mais tango le prophète ya quando vem a profeta, aya kosongisa position ya bana nzambe na directement. Deus diretamente. Ozomona yango. Está vendo? Donc oyo isto aye ko bongisa telefone ke. Não veio reparar telefone. Mais aye ko songisa telefone na position nango ya sika. Na sua posição original. Ozomona yango. Que oyo nzamba pesa ki biso. Que Deus nos deu. Oyo diable abotola. Diabo tirou. Ozomona exemple na suli na saki ya Mungu na saki ya batombola. De saco de sal e de saco de roupa. Ozomona yango. Está vendo? Oyo nzamba pesa ki Deus nos deu. Oyo diable abotola ki biso. Nde yango susu nzamba ye kosongisa biso yango lisusu. Voltar novamente. Na nzela ya nani? Em que caminho? Na nzela ya un prophète. Na nzela ya un prophète. Donc sans prophète. Então sem prophète. Biso tokoki kozala na biso nós não podemos estar bem. Tokokaki kosala nyonso. Podemos fazer tudo. Biso tokoki kosala. Tudo que podemos fazer. Biso tokoki kozala penza bien te. Mas nós não podemos estar bem. Alors balinga mina ngai então, meus companheiros no mundo. Oyo pena nazalaki na ngokosa kona eu tinha para vos dizer. Alors esengeli tozwa makambo nyonso. É necessário tomarmos na komikitisa nyonso com humildade. En tout cas, então butikala amala. Ficam bem.